Bom, boa noite a todos. Acho que não me atrasei muito, os 3 minutos, porque nasci aqui, mas eu sou paulista e me surpreendo com o trânsito aqui sempre, que é terrível. Mas é uma satisfação poder vir aqui, é a primeira vez que eu venho aqui ao Pop, porque a Ana nunca quis que eu viesse. Mas me pediram para falar sobre uma coisa muito complicada, que é sobre o futuro. E, por coincidência, recentemente, eu estive numa reunião em Lisboa, o Miguel Das participou ativamente da organização, e eu também, a respeito do desconhecido na ciência. Isso é uma fundação chamada Champalimaud, da qual eu sou membro do conselho curador, e nessa reunião a respeito do que vai acontecer com a ciência nos próximos 100 anos, nós estávamos muito aflitos, nós os organizadores, que não entendíamos muito bem como seria possível falar por um tão longo período de tempo, 100 anos, a respeito da ciência. E, pelo menos para a minha perplexidade, os que estavam expondo, muitos deles eram prêmio Nobel, gente bastante treinada na ciência, foram capazes de dizer o que ia acontecer. Claro que fazendo ressalvas, dizendo, bom, primeiro, a complexidade dos fenômenos humanos e dos fenômenos naturais é imensa. Mas o que motiva os cientistas é exatamente não saber o que vai acontecer e buscar entender. E tentar nos explicar de que maneira, em diferentes ramos do saber, eles foram conseguindo definir o que iria provavelmente acontecer. Numa das sessões, eu não sei se o Miguel, que é mais versado nessa matéria do que eu fiquei realmente estatelado, que era a respeito do buraco negro, do desconhecido e de uma coisa chamada a teoria de tudo. Teoria de tudo? Bem, para quem tem alguma curiosidade, sabe que, a partir de certa altura, o Einstein foi capaz de prever uma porção de fenômenos que estão ocorrendo. Ele redefiniu a teoria da gravidade, matematicamente explicou o que ia acontecer, e através da observação está se verificando que as hipóteses levantadas pelo Einstein há muito tempo estão acontecendo. Então, entretanto, isso não vale para os micro-organismos, para os mesons, para aquilo que funciona dentro dos átomos, porque aí existem outros princípios. Do que eu me lembro, existe até um chamado princípio da indeterminação de Heisenberg, que foi um choque quando se descobriu que aquilo que era previsível em termos das grandes estruturas de massa não vale para as micromassas. Bem, então você teria hoje uma espécie de dualidade de explicação ou não explicação de como é que isso ocorre. A teoria de tudo é uma tentativa de ver se é possível fundir tudo isso. E vimos também nessa mesma série de exposições de que, de fato, o universo onde nós vivemos, a parte do universo que nós vivemos é ínfima e que a matéria da qual o universo é composto, às vezes você encontra aqui também e não se sabe muito bem exatamente onde mais você tem essa mesma matéria. E pior ainda, se verificou, e mais recentemente vocês viram pelos jornais, foi possível escutar o ruído de alguma coisa que ocorreu supostamente no Big Bang. Quer dizer, quando tudo começou, você tem hoje capacidade, através de mecanismos físicos, de ouvir o som daquilo que aconteceu alguns milhões de anos atrás. E foi possível também verificar outra coisa, pelo menos para mim surpreendente, de que o ritmo de expansão do universo é variável. Quer dizer, todo mundo hoje sabe que o universo está em permanente expansão, mas ela não é constante. Há momentos que se expande mais depressa, outros momentos que se expande mais devagar. Bem, então, de fato, essas ciências relativas ao universo e à natureza têm uma capacidade muito maior do que as ciências humanas de prever, porque eles pelo menos sabem o que não sabem. E sabem também que as regras não vão ser definidas por nós, por quem esteja estudando, estão dadas, só que não se sabe quais são. A mesma coisa se aplica no que diz respeito às ciências biológicas. Para minha perplexidade,
houve acho que chamava-se Horowitz, um professor de Boston, eu creio, do MIT ou de Harvard, que dizia o seguinte: olha, é questão de pouco tempo e nós vamos resolver todos os cânceres do mundo. Porque nós conhecemos hoje a composição, como é que funciona o mecanismo da proliferação que o câncer produz no microcosmo. E nós vamos ter a capacidade de interferir. Ele dava até data, que tipo de câncer, em quantos anos eles vão ser capazes de detectar. É claro que não se sabe ainda se vai ser isso mesmo, mas é uma capacidade de saber o custo eventual das coisas que realmente impressionou a mim, pelo menos, muitíssimo. E havia vários que estavam mostrando com detalhe como é que é possível ter essa capacidade de previsão. E entre outras questões, há uma que já nos toca mais de perto, que é o seguinte: a internet estava lá, quem formulou fez pela primeira vez a web, a rede, né? Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Berners-Lee, estava lá presente, explicando e tal. E hoje o problema é outro. É como é que você vai fazer a internet das coisas. Não se trata mais da comunicação das pessoas, mas das coisas entre si e delas conosco. Isso não é sonho, está acontecendo. E você vai ter que imaginar como é que você vai conviver com o fato de que crescentemente haverá artefatos que são impostos no corpo humano e que interagem com outras pessoas e com outros corpos inanimados. Quer dizer, o desconhecido é desconhecido, mas é menos desconhecido que foi há séculos atrás, e há uma certa previsão no caminho de como é que isso vai se tornar, pouco a pouco, conhecido. Bem, quando entra nas ciências humanas, a coisa é mais complicada. Eu sempre fiquei muito marcado por uma experiência que eu tive, que eu já contei algumas vezes, que eu passei um tempo em Princeton, nos Estados Unidos, não na Universidade de Princeton, mas no Institute for Advanced Science. Esse instituto foi criado por Einstein. Quando ele migrou para os Estados Unidos, criaram uma fundação, que permanece até hoje, que se chama Instituto de Estudos Avançados, e lá estava o Einstein. Bem, esteve lá o Einstein. E eu ficava muito assustado, porque quase todos são físicos lá, são físicos teóricos, quer dizer, não lidam com observação, e são matemáticos. Bom, e havia muita aflição entre os jovens. Por quê? Porque todos os anos essa instituição, e não é a única nos Estados Unidos, mas é talvez a mais famosa, ela recruta os melhores doutores, PhD, que se formam naquele ano. E eles ficam lá por um certo período de tempo. E não tem obrigação outra a fazer, a não ser estudar e tentar pensar, tentar produzir. Mesmo aqueles como eu, que não pertencemos a esse ramo das ciências, e lá, no caso, os cientistas humanos são enfeites de bolo, um pouquinho quem me levou para lá chama-se Albert Hirschman, que já morreu, um grande amigo meu, professor depois de Harvard, depois estava lá em Princeton, mas você não tem obrigação nenhuma. Você fica lá, no meu caso eu era fellow, eu fui 2 vezes fellow lá. Você fica lá um certo período da sua vida e você tem que produzir alguma coisa. Durante um semestre você faz uma palestra e o resto é para você produzir. Bem, e por que é tanta aflição? Sobretudo nos físicos e matemáticos. Porque eles também têm a convicção de que só quando muitos jovens é que realmente criam. O próprio Einstein, depois que foi para lá, não criou nada. Realmente, quer dizer, não criou. Não revolucionou, mais uma vez, depois das várias que ele já tinha revolucionado, não é? Bem, então eles ficam aflitos porque ou você inventa alguma coisa, ou você vai ser professor, pobrezinho, da universidade de Princeton, de Harvard, de onde seja, mas é professor. Seu nome não tem o nome de uma equação. Ali havia alguns cujos nomes eram nomes de Gödels, por exemplo. Os que sabem alguma coisa de física sabem quem é. Andava por lá, o Gödels, que trabalhou com Einstein, né? Quer dizer, descobriu uma coisa nova. Quer dizer, a criatividade não se dá o tempo todo da vida humana. Eu pensava com meus autores, que são eles, que são físicos e matemáticos. Nas ciências humanas é diferente, mas não é. Na verdade, a questão que você, para poder imaginar o que vai acontecer, eu falei a expressão imaginar. A imaginação é tão importante quanto o resto. E quando você sabe muito, você tem medo de propor.
Porque você começa a pensar uma coisa, mas fulano já pensou. Eu fiz aquilo, mas o outro já fez. E quando você é mais jovem, você tem mais audácia, porque você não se autorrestringe. Então, por essa ou por outras razões, o fato é que você tem que ter imaginação. Não basta ter capacidade de análise, tem que ter imaginação. E quando você está lidando, como eu comecei conversando aqui, sobre essas grandes proposições do mundo, sobre o desconhecido, você tem que ter muita imaginação para poder se aventurar, depois analisar, e depois formular, depois ser preciso, depois observar, depois ver se tem regularidade, depois ver se tem lei. E aí você faz causa e efeito, etc, etc. A questão é aquilo que eu comecei a dizer, e que era dessa senhora Novotny, que dizia, o problema é que você tem múltiplas relações entre as coisas, e você tem outras que você não sabe que são relacionados. A complexidade daquilo que existe é enorme, e você, se não tiver imaginação, você não consegue saber o que vai acontecer. Com uma outra diferença, é que nas ciências humanas nós lidamos com a história. E a história é o oposto do que se pensa, é a capacidade de inovar. Quer dizer, você cria, você constrói. As ciências físicas estão dadas. Você vai ter que descobrir o que está dado. No caso da vida das pessoas, ela não está dada. Você cria. Você tem que imaginar um futuro. Se você não tiver imaginação, você não tiver outras qualidades mais, você não faz com que aconteça esse futuro. Então é muito difícil saber o que vai acontecer nas ciências humanas e, portanto, na vida da prática das pessoas nos próximos anos. E nós vivemos um período, como toda a gente sabe, de revoluções crescentes e constantes, né? Eu me referi à internet. O mundo da internet é um mundo recentíssimo e, para a gente da minha idade, é um mundo assustador. E toda hora você vai apertar o botão e dar outra coisa, como nós vimos ontem aqui, né? É muito difícil lidar com precisão, porque é um mundo, para a minha geração, é um mundo absolutamente desconhecido, um mundo novo, mas é o mundo no qual nós estamos vivendo e que já produziu uma série imensa de transformações e de reorganizações. Noutros termos, falando um pouco mais pedantemente, as formas de sociabilidade, que são objeto da análise sociológica, mudaram. Você tinha, mesmo as distinções fundamentais, por exemplo, no tempo que eu era estudante, você tinha duas matrizes básicas de relações entre as pessoas. Umas são contratuais, outras são presenciais. Então você tem relações que são orgânicas e outras que são mecânicas. E você tem toda uma teoria a respeito disso. Há um famoso sociólogo alemão que fez a distinção entre comunidade e sociedade, né? E que a diferença fundamental é justamente que na comunidade você está permanentemente, face a face, um junto com o outro, a sua sociabilidade é direta. E na sociedade é contratual. Você tem texto, tem regras que te definem o que você faz, o que você não faz. Os alemães falam Gemeinschaft e Gesellschaft, que são os dois conceitos fundamentais a partir dos quais constrói todo um tipo de desenvolvimento da sociedade. Bem, hoje, com a internet, isso mudou bastante, porque você, sem estar presente um de perto do outro, você está junto. Você está conectado, as pessoas que se usam é conectado. E essa conexão, ela passa de longe das fronteiras naturais. Quer dizer, não é porque você está na família ou com seus amigos, você tem amigos, tem tribos. Essas tribos são a partir de conexões. Você pode ter uma tribo que supera não a sua família, supera o seu país. E o Estado fica impotente para segurar a relação que você tem. Você estabelece 1000 formas diferentes de relacionamento. Então você tem um mundo completamente novo de interconexão. E a ciência social que eu aprendi tem que ser refeita em função disso e de outras coisas mais. Bom, isso afeta diretamente o mundo político, obviamente. Primeiro vamos começar com o mundo grande, o mundo mesmo, né? A teoria clássica de ciência política com relação às relações internacionais é que aí vale o princípio da força, né? Quer dizer, o direito vem depois. Quem pode manda e quem não pode obedece, né? Realpolitik. E é verdade, até certo ponto é assim. Mas, crescentemente, o que está acontecendo? O mundo tenta estabelecer regras, tenta estabelecer limites. O limite mais complexo que foi estabelecido nesta área foi, depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas.
né? Que bem ou mal define regras que vão além da regra que era a regra da pura força. É claro que continua havendo a força, mas crescentemente você começa a ter regra, direito. Eu posso ou não posso, tem que ter uma norma. No século XVIII isso era impensável. Kant, como vocês já ouviram falar naturalmente, tinha uma aspiração de criar no mundo a paz universal. E dizia, só pode haver paz universal no momento em que houver um direito universal. Então todos vão obedecer aquele direito. Mas isso era um sonho, ninguém podia imaginar. Bom, crescentemente nós fomos criando formas de direito que ultrapassam o direito de um Estado nacional. Até recentemente, me lembro quando nós fomos discutir a criação do Tribunal Penal Internacional, isso era uma discussão terrível. Por quê? Qual é a regra pelo qual uma pessoa vai ser julgada por um tribunal que não é do seu país? Você não é cidadão daquele país e o juiz que está lá não tem nem a legitimidade que pode eventualmente ter do seu país, que fez um concurso ou de ter o vínculo do voto. Eu vi uma discussão uma vez nos Estados Unidos, na Corte Suprema Americana, eu estava almoçando lá, e por acaso, a atual, a mulher do Tony Blair, que é advogada, estava nos Estados Unidos pregando em favor da Corte Internacional Penal. Bem, a discussão era um pequeno grupo de juízes da Corte Suprema, no almoço, era complicada, porque para eles, o juiz dos Estados Unidos, na verdade, ele foi designado pelo presidente, mas o presidente teve voto. E depois ele foi homologado pelo Senado, que também teve voto. E esse, que não tem voto de nenhuma parte, qual é a legitimidade para ele me julgar? Então, essas instituições não são fáceis de serem enraizadas na sociedade, essas que regulam relações que vão além dos estados. Agora já é mais simples, já é mais aceitável. Frequentemente tem ditadores que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Já se fala em crime contra a humanidade, homicídio, que começa a existir todo um arcabouço jurídico para permitir que haja regras que ultrapassem o limite do Estado Nacional. Não é só o Estado que tem legitimidade para impor a regra, que tem a sua Constituição, mas é a internacional, embora não exista, propriamente falando, uma Constituição internacional. A Carta das Nações Unidas é uma declaração de princípios, né, a partir da qual se pode, como a Carta dos Direitos Humanos, a partir do qual se começa a estabelecer regras. Mesmo isso passou a ser insuficiente. Eu próprio, depois que deixei a presidência, eu creio que foi o Kofi Annan que me pediu para fazer um relatório sobre de que maneira seria possível que as Nações Unidas aceitassem a presença, e se não a presença, a influência das organizações não governamentais, as ONGs. Bom, fizemos reunião no mundo todo, com gente do mundo todo. É complicadíssimo. Por quê? Porque as Nações Unidas, apesar de quererem regulamentar o mundo, elas formalmente são uma organização de Estados. São os Estados-membros que decidem. Então, em tese, a legitimidade da decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas provém da mesma legitimidade que sustenta os Estados nacionais. É claro que você pode dizer, bom, mas tem muita ditadura aí. Ele fecha os olhos para a ditadura, faz de conta que a ditadura tem legitimidade, pelo menos tem o controle territorial, tem a força, e no fundo é a força que decide se você está sentado lá ou não. Só que as organizações não governamentais não aceitam isso. Elas querem ter presença, querem ter participação. E é muito difícil fazer com que os Estados nacionais aceitem a legitimidade das organizações não governamentais, porque a legitimidade delas não deriva do voto e nem da força, deriva da causa intrínseca que elas defendem. O que é complicado, é compreensível, mas é complicado para compaginar tudo isso. Isso não está claro que vai acontecer ainda no mundo. Agora, vamos ter, essa semana próxima, daqui a algum tempo, uma discussão sobre droga nas Nações Unidas. É um debate complexo, porque há várias organizações não governamentais que querem opinar, que opinam, que têm opinião. Tem estados, um diz de um jeito, outro de outro, tem a burocracia da ONU. Quer dizer, a possibilidade de você imaginar o que vai acontecer nos próximos anos não está clara. Não se sabe muito bem qual vai ser a eficácia que mesmo esse órgão, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, vai ter para realmente impor a paz no mundo.
ou para ter legitimidade para dizer pode interferir nesse país. Isso é um problema altamente complicado. Vocês se lembram que no caso do Iraque, os americanos tentaram convencer o Conselho de Segurança, para obter do Conselho de Segurança uma decisão a favor da intervenção no Iraque. Bem, depois eles quiseram intervir a partir da primeira decisão, sem submeter de novo ao controle do Conselho de Segurança. Ou seja, os estados, os grandes e poderosos estados, ainda continuam muito convencidos de que o que vai decidir é a força. Bom, e não é propriamente a legitimidade da lei. No momento nós vivemos uma zona cinzenta, onde não se sabe muito bem até que ponto vai prevalecer a velha política, a real política, ou seja, a força, ou até que ponto vamos ter capacidade de colocar como base da ordem global certos princípios jurídicos. Sem falar nas desigualdades que estão dentro do próprio sistema jurídico existem. Por exemplo, muito recentemente foi criado um grupo no mundo chamado G20, que é composto por países que têm um certo desenvolvimento relativo. Bom, e eles se reúnem de vez em quando e tomam decisões. Essas decisões, entretanto, não têm mecanismos de atualização, de se transformar em algo efetivo, a não ser que os países concordem. Não é automático. Então, por exemplo, há várias lutas nesse caso. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a partir das experiências fracassadas anteriormente da Liga das Nações, do presidente Wilson nos Estados Unidos, etc., etc., houve um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Se vocês forem ler a correspondência do Stalin com o Roosevelt, vocês vão ver quanta discussão houve, quanto, digamos, pedregulho o Roosevelt teve que engolir. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, fazer com que o Stalin, no fim da guerra, aceitasse sentar na mesma mesa e definir as Nações Unidas. Fizeram. Mas qual é o fundamento último das Nações Unidas? É o Conselho de Segurança. Quem compõe o Conselho de Segurança? De direito imediato, aqueles que ganharam a guerra. Quer dizer, os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. Os outros têm participação temporária no Conselho de Segurança, de vez em quando, mas os que mandam mesmo são esses que ganharam a guerra. Só que a guerra foi 50 anos. E as coisas foram mudando enormemente. A União Soviética desapareceu. O Japão é uma potência, a Alemanha é uma potência, não fazem parte automática do Conselho de Segurança. Então estamos vendo permanentemente uma certa briga. Até mesmo países como o Brasil, que é um país emergente, junto com outros do mesmo gênero, aspiram ter uma posição no Conselho de Segurança. Nunca conseguiram, a não ser provisória. E a reforma da ONU é uma palavra, não é uma realidade. E quando abre um espaço, como por exemplo no G20, o G20 não tem um secretariado. Quer dizer, eles se reúnem, tiram uma fotografia, tomam uma decisão, cada um vai para a sua casa. Quem que leva aquilo ao pé da letra depois? Só os Estados nacionais. Na ONU é diferente, porque a ONU tem um secretariado. Ela tem várias organizações. E a ONU, de alguma maneira, se ancorou nas organizações não governamentais. Então, tudo que de importante a ONU faz, fora o momento de guerra em que o Conselho de Segurança atua, mas no cotidiano, não é feito propriamente pelos governos, é feito pelas organizações não governamentais. E a ONU foi muito importante nessa matéria, porque provocou uma certa mudança cultural. A questão da mulher, feminismo, a ONU abarcou. A questão da ecologia, estamos vendo o que está acontecendo agora. É fruto de uma interação nem sempre reconhecida entre os vários setores da sociedade civil e os estados. Já existe esse debate permanente. Então, a ONU foi capaz de suscitar o debate e ela criou também organizações que lidam com esses temas, com essas questões. Mas qual vai ser o futuro de tudo isso? Não está bastante claro ainda. Assistimos a mudança da relação de poder real, ou seja, de força econômica e militar no mundo, com o término da União Soviética. Estamos assistindo à ascensão da China
E a aceitação pelos Estados Unidos dessa ascensão da China, que é uma coisa nova. Geralmente, quando houve uma nova potência ganhou preeminência no mundo, provocou guerra. Ela ganhou através de uso da força. Bem, havia muitas previsões nesse sentido, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas o terror atômico, de alguma maneira, brecou a possibilidade da guerra. Os dois tinham armas atômicas e descobriram, sobretudo, a partir do Gorbachev, que, bom, jogou a bomba atômica muito bem, mas mata todo mundo. Dá uma ventania, vem a bomba, os efeitos da bomba caem sobre mim também. Então, isso como que houve uma espécie de autocontenção pelo terror atômico. Mas com a China não é isso. E a China e os Estados Unidos estão tentando ver se desenvolve uma relação que não leve à guerra. Os chineses insistem muito de uma convergência. Se vocês forem ler os materiais distribuídos pelos chineses, eles estão o tempo todo falando que coexistência pacífica, convergência, o socialismo harmonioso. Estão substituindo a visão propriamente marxista que eles tinham por uma visão mais de Confúcio. O bem e o mal coexistem, vamos estar juntos, não tem jeito. É melhor então estabelecer formas de relacionamento entre nós. Isso vai perdurar? O mundo não tem tido capacidade, apesar de que você tem a predominância dos Estados Unidos e da China, e teve antes da União Soviética, embora a Europa tenha um certo peso, o mundo não foi capaz, entretanto, de, apesar disso, resolver questões como nós estamos vendo no Oriente Médio. Não consegue resolver nem com a Síria. A Síria está se desfazendo e aí entram de novo os russos, os americanos, os europeus e não consegue chegar a um entendimento. É uma luta que se dá simultaneamente com a organização de um novo mundo baseado nas regras da paz universal, etc., etc., há outros que não estão aceitando isso, não. Eu quero mostrar que eu tenho poder. No Oriente Médio, você tem três grandes focos de poder. Um é o Irã, o outro é a Arábia Saudita, né? E o outro é a Turquia. E, no fundo, a luta que se desenvolve lá é uma luta entre esses três, mesmo na Síria, mesmo no que diz respeito a Israel, a tudo mais, né? É uma luta que são poderes emergentes. Os americanos, de novo agora com Obama, conseguiram uma coisa importante, quer dizer, fizeram um acordo com o Irã, um acordo relativo, né? Para tentar... Por que fizeram um acordo? Porque o Irã sabe fazer a bomba. Hoje em dia, você sabe fazer bomba, não é bomba atômica, já não é tão milagroso quanto era no passado. É uma questão de decisão e de recurso. E eles têm. Então, é melhor negociar antes que eles façam. Bom, mas isso vai mexer com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai permitir um Irã forte? E Israel, como é que faz? Que já tem bomba também. O que vai fazer? Então, aí nessa zona do mundo, continua prevalecendo a realpolitik. Quer dizer, até que ponto eu tenho força ou não tenho força, militar e econômica, que vão juntas, né? Se a China e os Estados Unidos tivessem essa mesma posição de confrontar, nós estaríamos na iminência de uma guerra perigosa. Como não estão nessa posição de confrontar e como a Europa está também mais contida nas suas ambições de ter um domínio maior, estamos numa zona aqui mais tranquila, mas no Oriente Médio não é bem assim. Não está claro o que vai acontecer no futuro. Não está definido. Não é? Nós não podemos dizer, como dizem os biólogos ou como diz um físico, nos próximos 100 anos vou... Não. Tomara, mas depende do que nós fizermos. Depende dos nossos valores, da nossa capacidade de implementação. E como está tudo interagindo, porque é assim mesmo, porque o mundo hoje está conectado, queiramos ou não, essas coisas vão ter efeitos como uma vez de mesa de bilhar, jogando uma bola e bate noutra. E às vezes você erra, não é? Bem, e você tem que sempre apontar, no caso da vida política, com a possibilidade do engano, do erro. O engano atômico seria desastroso, e podia também ter existido, mas houve muito mais controle para evitar um erro atômico. Imagina um erro de percepção. Quem tiver assistido um filme do McNamara, eu não me lembro como se chama, o filme Poeira, não sei de onde. Fog of War. Como? The Fog of War. The Fog of War. Quer dizer, a poeira da guerra, vocês podem, o nevoeiro da guerra, vocês podem ver que ali quase houve guerra. Foi há poucos instantes de haver uma guerra. Eu me lembro que eu estava na Holanda, em Amsterdã, nesse período,
Eu não entendia nada, eles falavam em holandês, e só se via Dr. Castro, que era o Fidel. E a gente com medo de explodir tudo, porque podia ter explodido tudo. Né? Houve um momento que parou. Então, esse é o quadro do mundo. Melhorou? Melhorou. Muito. Houve em tudo. Houve muita possibilidade de algum entendimento. Na parte econômica, houve uma integração enorme das economias, a globalização. A globalização é a integração dos mercados financeiros, basicamente, mas e também dos meios de transporte. A possibilidade de você utilizar a tecnologia moderna para você maximizar os fatores de produção. Eu não preciso que a minha fábrica esteja aqui. Por exemplo, calçado. Houve um momento que tudo era no Brasil. Depois, os próprios brasileiros descobriram que era melhor fazer na China. O design, como se chama hoje, é nosso. Faz na China e vende nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de como as coisas funcionam e funcionam assim mesmo. O processo produtivo hoje está espraiado pelo mundo todo e está espraiado porque você tem tecnologias de informação que te garantem conhecimento, decisão. Onde é que está o comando? Não importa. Pode estar em qualquer lugar do mundo, você com a internet você está comandando do mesmo jeito e você pode utilizar os fatores de produção da melhor maneira possível. Onde é que é mais barato produzir? Onde é que a mão de obra, ou o recurso mineral, ou a tecnologia, onde é que está? Você vai lá, isso deu uma feição diferente ao mundo que gostemos ou não gostemos, o mundo, a economia se interconectou, isso produziu consequências, alguns ganharam, outros perderam. No geral, o nível de vida melhorou, não piorou no mundo, houve não só aumento da riqueza e acumulação de riqueza, que é verdadeira também, mas houve também alguma distribuição, até mesmo os indicadores sociais melhoraram. Então você tem um mundo interconectado, uma política não tão interconectada, ainda muito tensa e, portanto, uma indeterminação, como se fosse Heisenberg, muito grande. Qual é a diferença? É que nós podemos tomar decisões. Com relação às pequenas partículas, não podemos tomar decisão nenhuma, elas funcionam por conta própria. Aqui não, nós podemos tomar decisão. E nós aqui, como é que ficamos nisso tudo? Nós aqui, nessa parte semi-periférica do mundo. O que vai acontecer, o que pode acontecer? Obviamente, quanto mais você se aproxima do seu local de vida, você tem maior capacidade, imagina ter, de ver qual é o custo das coisas, que custo as coisas vão tomar. Qual foi o grande problema, quais foram os grandes problemas que nós tivemos e estamos tentando resolver, digamos, a partir, para dar uma data, da Constituição de 88. Uma é óbvio, foi a democracia, porque nós não tínhamos horror à falta de liberdade e fizemos uma Constituição que assegura direitos, liberdade, não sei o quê, e funciona. Relativamente funciona, né? Bom, fomos pouco a pouco criando instituições, o que também é importante. Democracia não é só uma cultura, um valor, são formas de comportamento que tem que ser controladas, se repetem, tem instituições, tem órgãos que punem ou não, depende de você seguir ou não, tem regra. Nós estamos crescentemente nos institucionalizando, não é? Nós assistimos recentemente no Brasil um fato bastante inédito, o povo aplaudindo a Polícia Federal. Bom, para quem veio da luta contra a ditadura é espantoso. Nós tínhamos horror à polícia. Né? Por que não tem horror à polícia? Em alguns setores tem sim, tem horror. Se você estiver na periferia e vê a polícia vai lá e mata também, bate, não sei o quê. Mas, em certos setores, parece ser que houve uma espécie de fortalecimento da instituição. Porque tem carreira, porque tem treinamento, tem formação e tem independência do fator político dominante. Nós estamos assistindo isso aqui a olhos vistos, na justiça também, ou nos procuradores da República. Né? Os procuradores são os mesmos, me deram um trabalho infinito. Por quê? Porque acusavam tudo, eles eram muito ligados à esquerda, ao PT, naquela época. Mas pouco a pouco a instituição Ministério Público foi se fortalecendo. Eu participei da Assembleia Constituinte, fui até relator adjunto da Constituição. Eu me lembro das brigas imensas sobre o que fazer com o Ministério Público, que virou um quarto poder, porque antigamente não havia isso. Você tinha a Advocacia Geral da União, quer dizer, o advogado da União mandava. Agora, ele defendia a União, o Ministério Público não defende a União, ele defende a lei em nome da sociedade.
Então ele tem uma amplitude diferente do antigo procurador da União. A União tem os seus advogados, está aí um falando, o Cardoso é advogado-geral da União, está no papel dele. Os procuradores não têm nada com isso, eles estão noutra posição, eles estão ali para, em nome da lei, defender a sociedade. E, mais ainda, criar direitos difusos, quer dizer, ele pode atuar em função de direitos tipo ambientais, por exemplo, e confusos também, difusos e confusos. Tem vários tipos de direito que você pode apelar para usar, enfim, mas foi constituído isso. Os juízes também foram pouco a pouco ficando uma entidade, uma instituição independente do poder político. O que irrita muito o poder político, obviamente, que estava habituado a mandar. Como é isso? Contra mim? Mas eu que te nomeei, você não me é grato? Não é grato nada. Ele tem a lei que defende, tem a carreira, tem seus valores, não sei o quê. E uma nova geração. E uma nova geração com outra cabeça. E com outra tecnologia. Quando seria possível imaginar que a Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo iam dar informação sobre conta secreta? Impossível imaginar. Hoje, se não derem, o hacker vai lá e pega. E acaba se tendo lá os Panama Papers. Então não tem mais a possibilidade da defesa que tinha no passado. Não tem. Isso tudo é uma nova sociedade e o Brasil está também avançando institucionalmente. Portanto, a aspiração que nós tivemos na época da Constituição valeu. A liberdade está aí. Pode ser que acabe, mas está aí. Está assegurada, até hoje está assegurada a liberdade, está assegurada também os direitos, as prerrogativas, os deveres, a independência relativa dos poderes, a consolidação das instituições, etc, etc. Então, isso é um problema que nós tínhamos, que estamos começando a resolver. Não está resolvido, estamos começando a resolver, estamos longe disso. Deixa eu dizer, me permitir uma observação que eu gosto muito, que é do Joaquim Nabuco. Eu sempre gosto de falar do Joaquim Nabuco. Que é o seguinte, o Joaquim Nabuco, numa certa altura, ele diz o seguinte: ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ele trabalhou como diplomata, sem ser embaixador, na Inglaterra, em Londres. E ele dizia o seguinte, falando sobre os Estados Unidos, ele criticava muito a vida americana. Ele conhecia, naturalmente, os grandes autores que tinham discutido a democracia na América, mas ele tinha também a visão dele. Ele achava que, apesar de tudo, nos Estados Unidos havia um certo risco da massificação. E o que salvava a massificação para ele era a liberdade de imprensa. E também um certo desdém que o americano tinha pela política. Então, dizer, o americano quer ganhar dinheiro. Então, ele não interfere tanto quanto em outros países com relação à política. Desde que ele possa trabalhar no mercado, ele deixa a política nas mãos dos especialistas. Diz ele, a Inglaterra era um país, como até hoje, tem a monarquia. Ele era monarquista, né? Tem a monarquia. Apesar disso, há uma instituição na Inglaterra que assegura mais a democracia do que qualquer instituição americana. Para ele era a justiça. Por quê? Porque, diz ele, aqui na Inglaterra, o juiz é tão senhor de si mesmo, tem uma posição de tal prestígio social e tem tal sentimento da sua independência que o Duque de Westminster ou seu lacaio, diante do juiz, são a mesma coisa. Bom, isso são coisas importantes. Nós não conseguimos ainda chegar a esse ponto, que a Inglaterra chegava no século XIX. Nós não conseguimos chegar ainda a esse ponto de que uns são mais iguais que outros. Não, todos são iguais perante a lei. Essa coisa tão simples de formular ainda é um problema no Brasil. São iguais perante a lei, mas alguém que foi presidente da República pode ser preso? Isso assusta, a mim também. Mas é verdade, você tem essa sensação, aqui no Brasil ainda tem essa sensação de que alguns não, alguns podem. Olha, mas ele não é bem um homem comum. Não foi isso que disseram de um outro ex-presidente aí? Né? Quer dizer, então não há ainda, enraizado na cultura brasileira, um verdadeiro sentimento de igualdade, pelo menos perante a lei. Né? Porque não refiro à igualdade social, mas à igualdade jurídica. Não tem, nem igualdade perante a lei. Então, nós ainda estamos em processo de formação. Eu aposto que nos próximos 10, 20 anos isso vai prevalecer, crescentemente.
E crescentemente nós vamos assistir um país que, nesse aspecto, vai ser mais favorável às regras. O grande autor brasileiro, a meu ver, que pensava, numa época muito difícil, foi nos anos 30, que era possível apostar na democracia, foi o Sérgio Buarque de Holanda, cujo filho agora tem outras posições. Mas o Sérgio, o que o Sérgio dizia naquela época? A moda era comunismo e fascismo, anos 30, né? Ou então pessoas como Gilberto Freire, que era mais conservador, né? Oliveira Viana, que era mais de Estado autoritário. O Sérgio não. O Sérgio dizia, não, o problema é que a democracia, ela se opõe ao homem cordial. Quando se fala de homem cordial no Brasil, pensa que ele está defendendo o homem cordial, ele está criticando. Cordial é o homem do impulso, é o homem do coração. É arbitrário. Eu faço o bem para quem eu gosto. Ele diz, não, tem que fazer a lei. Tem que haver a lei, que é o que tem que realmente reger toda a vida moderna, a vida contemporânea. Pouco a pouco nós estamos chegando lá. Está muito longe disso ainda. A cultura brasileira não é democrática. A cultura ainda você não sabe com quem está falando. É muito chocante ver como é essa cultura brasileira. E isso introjeta nos homens de poder. É muito difícil você não ficar você próprio corroído por essa cultura da subserviência. Porque é muito difícil, quando você está no poder, que alguém te diga a verdade. Vão querer te agradar. É muito difícil. Muito difícil, coisa mais simples, que eu brinco até hoje, abrir a porta. Abrir a porta. Eu vi outro dia um filme fantástico, que era sobre Hirohito, o imperador do Japão. Que ele, quando chega o general MacArthur, que foi o ocupante do Japão, um dado momento ele tem que falar com o Hirohito. O Hirohito vai lá ao quartel-general. Ficou sentado e um soldado disse aí, um oficial, o senhor pode entrar que o general o espera. Entrar como? Ele não sabia abrir a porta. Né? Na hora da saída, depois que ele fala com o MacArthur, ele sai e ele mesmo abre a porta, com mais desenvoltura. Mas isso que pode parecer que é uma coisa simples, não é. Porque você tem que lutar para poder abrir a porta, porque senão alguém abre a porta para você. Então, isso é a nossa cultura, não é uma cultura, como a japonesa, menos ainda. Era de reverência, era de hierarquias e tudo mais. Isso vai ter que acabar, pouco a pouco. Quer dizer, se nós conseguirmos já avançar nas instituições, eu diria que a probabilidade do mundo institucional brasileiro se continuar avançando e se fortalecer é grande. A probabilidade da cultura brasileira se democratizar é menor. É menor. Porque isso é muito entranhado, é uma questão de comportamento, de cultura, não é uma questão de regra imposta. É questão que você tem que acreditar naquilo, ter valores. E os nossos valores não são assim. O outro grande problema que nós tivemos que enfrentar, e era visível, é o que eu mencionei há pouco, que era o da globalização. O que fazer com ela? A primeira reação das pessoas é dizer, bom, é contra nós. Bom, mas como é contra nós? É como você lutar contra a internet. Não tem jeito, eu posso gostar, não gostar, a internet vai prevalecer. Eu vou lutar contra o Uber, negócio de automóvel, vai perder a guerra. É a mesma coisa do tempo de queimar máquina, porque a máquina destrui emprego. Também destrui emprego, mas cria outros empregos, né? Bom, então a globalização um pouco é isso, esse conjunto de forças que se chama de globalização é um fato da realidade. Pode melhorar? Pode, mas você tem que entendê-lo, porque se você não o entender, se der as costas para ele, ele te destrói. Você fica estiolado, fica no isolamento e fica estiolado. Isso é muito difícil de você transformar isso em política pública, prática. Por quê? Porque a nossa formação é outra. Como é que nós imaginamos que o Brasil podia crescer? Como uma autarquia. Repete tudo que tem lá fora aqui dentro. Faz aqui. Não como é hoje, que você tem que fazer algumas e outras coisas, não. Mais barato, vai fazer onde for mais barato, onde for mais eficiente, e não porque você quer fazer aqui. Né? Até hoje, veja, a ideia até hoje é de que você tem que fechar. Tem problema? Fecha a economia. Aumenta os subsídios. Dá a taxa de juros diferencial para aqueles que você quer que cresçam e fecha a economia. Essa é a mentalidade, em grande medida, prevalecente no Brasil. E ainda tem a ideia, não, se o governo apoiar, nós vamos ser campeões no mundo. Faz os campeões nacionais. Quebram a cara. Não fazem, porque para poder... Hoje você tem que ter tecnologia, tem que ter educação, tem que ter outro tipo de desenvolvimento.
Será que nós vamos conseguir nos próximos anos isso? Eu diria que nós, nesse aspecto, retroagimos até. Houve um momento em que deu para entender qual seria a posição do Brasil no mundo e, de repente, deu para trás, né? E nós voltamos até a acreditar muito mais na nossa velha tradição, que é corporativista, que vem do... É o Faoro, Raimundo Faoro, que vem do Estado português, espanhol também, né? Em que em Portugal as companhias eram do rei, todas as companhias, os juros só o rei podia emprestar, então o judeu, por isso que os judeus ficaram ricos, quem emprestava por baixo do pano, né? Senão oficialmente era o rei. Nós aqui é o Banco do Brasil, né? Não é o rei, mas é o Banco do Brasil que representa o rei. Quer dizer, não está claro que se nos próximos 10, 20 anos, para dar um período mais curto, se nós vamos ser capazes de entender qual vai ser o jogo do mundo e como é que nós vamos nos inserir nesse jogo. É mais fácil, a meu ver, preservar o espírito das instituições que vão se tornando mais autônomas do que mudar a cultura. E também é mais fácil preservar as instituições do que transformar a nossa economia numa economia realmente integrada e capaz de competir. Nós temos horror à competição, à avaliação. Nós não somos aqui presentes, talvez alguns, não sei, mas a ideia de avaliação. Vocês não imaginam a dificuldade que é você criar uma ideia de que você pode ganhar um mínimo decente e daí para cima você precisa ter resultado. Essa ideia não passa. Nós tentamos fazer, fizemos. Nas universidades já caiu tudo. Em São Paulo houve quem fizesse também, caiu tudo. Quer dizer, porque tem a ideia de que não, é tudo igual para todos. A luta social significa tudo igual para todos. Bom, e não haver... Claro que tem que ter um mínimo igual para todos, senão você não tem como sobreviver. Mas você tem que ter algum incentivo ao que você faz, ao seu desempenho. Isso é contrário à nossa cultura. A tendência não é essa, a tendência é o contrário. Quem é bom é quem dá para todos igual. Não é quem diga, não, se você trabalhar mais, ou se você tiver sorte ou talento, você vai ganhar mais. Isso não é muito afim com o nosso espírito. Vamos ser capazes de transformar a nossa cultura nesse sentido? Vamos ser capazes de criar uma economia realmente competitiva? Em que áreas? Vamos dar um exemplo que vocês todos conhecem. A Petrobras é uma grande empresa. Eu não sabia. Ontem foi lá no meu instituto o Davi Zilberstein e fez uma exposição e disse uma coisa que eu não sabia. Que nós ganhamos o ano passado, a Petrobras ganhou o prêmio de qualidade de não sei do que, de produção. O ano passado, em plena crise, a competência é tanta que ela ganhou um prêmio por causa de exploração de petróleo em águas profundas. Quer dizer, a Petrobras é uma grande empresa e deu no que deu. Nós conseguimos fazer algo incrível. Nós não, quem fez. Né? Porque se resolveu fazer aquilo que não precisava. Quer dizer, houve uma mudança na legislação e que forçou a Petrobras a ser dona de pelo menos 30% de todas as explorações do pré-sal e controladora da operação. Resultado, as empresas, outras não vieram para fazer partnership, porque não querem ficar submetidas, e a Petrobras, para poder dar conta do que tinha que dar, se endividou enormemente. Hoje ela tem 6 vezes a dívida do seu valor de caixa. É inviável. A dívida da Petrobras é a maior dívida do mundo, é da Petrobras. Deve ser cerca de 120 bilhões de dólares. É uma dívida enorme. E ela que valia 500 bilhões de dólares no mercado, vale 40 hoje, 30. Ela encolheu e tal. Por quê? Porque nós achamos que a Petrobras tinha que fazer tudo sozinha. E inventamos que era o sistema de partilha, nunca fizeram partilha de nada, e ainda criamos, não funcionou até hoje, uma empresa para vender petróleo do governo. Porque os que vierem aqui para o pré-sal, metade da produção bruta do petróleo vai para o governo, em vez de o dinheiro ir para o governo, para poder fazer educação, saúde ou o que seja. E prometemos ao país que tudo ia ser resolvido com o dinheiro do pré-sal. Quer dizer, é um blefe enorme. Foi feito na nossa vista e com aplauso. Não é que foi só canta o hino nacional e faz bobagem. Quer dizer, então, e por quê? Por causa da mentalidade, que não mudou inteiramente. Vamos mudar nos próximos anos? Vai depender de nós. Vai depender da capacidade que se tenha de insistir em certos valores. Criar uma visão
compatível com o que seja o progresso no mundo atual. E, obviamente, isso não pode ser feito à margem da outra dimensão da democracia. Tem que diminuir a desigualdade social. Tem que diminuir. Como é que diminui a desigualdade social? Aumentando a produtividade, dando mais emprego para todo mundo e fazendo políticas compensatórias subsidiariamente. Mas não fazer o inverso. Eu vou fazer política compensatória porque eu mato a galinha de ovos de ouro. Porque se você só tira e não cria, não dá. Você tem que transformar cada vez mais pessoas em pessoas que sejam capazes de produzir. E produzir com competência e com tecnologia. As políticas compensatórias são necessárias. São naturais. A Constituição manda fazer, obriga a fazer quase. Dá a terra a quem não tem terra, mas tem que trabalhar na terra. Nunca houve avaliação do programa de reforma agrária. E eu digo isso de peito aberto porque quem mais desapropria terra no Brasil fui eu. A maior quantidade de terra desapropriada para a reforma agrária foi durante o meu governo. E nunca houve problema maior na justiça porque os proprietários queriam até se livrar das terras, isso que é verdade. Mas não é só isso não. Foi bom, foi necessário. Mas fizeram o quê? Nunca houve uma avaliação, nunca, do que foi feito com o programa de reforma agrária. Eu sou a favor, porque eu fiz, mas tem que avaliar. Quer dizer, realmente deu resultado? Deu resultado para quem? Dá para ter resultado melhor? Qual é o melhor modelo? Não, é tabu. É tabu. Ninguém fala do assunto. Você vai dizer, não, mas a produção de alimentação cotidiana é produzida nas pequenas propriedades. Será verdade? Não é verdade. Isso não justifica que não se faça, que não se dê terra a quem precisa, porque tem que dar meio de vida para as pessoas. Mas não é por razão econômica, é por razão social. E você não pode fazer razão social sem ter uma base econômica, sem ter que essas pessoas também se incorporem de alguma maneira ao sistema produtivo para que elas possam ter independência. Não. Vou dar um outro exemplo da mesma área. No passado, a única fonte de financiamento da agricultura brasileira era o Banco do Brasil. E havia uma questão permanente, a dívida rural. A dívida rural era a dívida que não pagavam, nem todos, mas uma boa parte dos grandes proprietários tomavam o dinheiro do Banco do Brasil e não pagavam. Então faz aquela tremenda campanha, pressiona o presidente da República para assinar uma lei, para diluir o tempo, dar mais prazo, baixar a taxa de juros. Era assim. Bom, a uma certa altura, o Itamar era presidente ainda. Criamos uma coisa chamada cédula rural, que era um mecanismo pelo qual você financiava a produção futura, só que esse financiamento não era do Banco do Brasil, era no mercado. Reação tremenda. Eu tive que ir, eu era ministro de qualquer coisa, tive que ir ao Ministério, à Comissão Agrícola do Senado, para discutir com eles, que eram ruralistas, para dizer que tinha que fazer aquilo, que era bom. Bom, foi feito. Então, a dívida rural foi diminuindo, quer dizer, os grandes proprietários de terra, que deviam ao Banco do Brasil e não pagavam, passaram a ter outros mecanismos, e hoje tem muitos mecanismos de financiamento agrícola, além do Banco do Brasil. E nós criamos um financiamento para o pequeno produtor rural. Bom, que não havia. Vai verificar se pagaram. A dívida antiga, que era a dívida dos grandes proprietários, foi sumindo, por causa da cédula do produtor rural. A dívida nova, não. Quer dizer, as pessoas pegam o dinheiro e não pagam. E o governo refaz, renova a dívida. É a mentalidade. Quer dizer, só que antes era o rico, agora é o pobre. Mas é igual, você tem que negociar uma vez, duas vezes, baixa o juros, mas produza. Se não está produzindo, onde é que vai esse dinheiro? E a cada não sei quanto tempo vem uma lei para beneficiar. Né? O Banco do Nordeste resolve dar, não sei quanto, R$1.000 para cada um. Tá bem, mas de onde é que veio isso? Foi bom, foi errado? Não se mede. Quer dizer, nós não conseguimos realmente entrar propriamente na cultura do mundo contemporâneo. Não são só instituições, é cultura, quer dizer, entender que esse mundo depende de atitudes, depende de valores e depende de ter coragem para enfrentar as coisas e dizer como elas são. E que, ao dizer isso, que você não está negando direito social a ninguém. Ao contrário, você está dizendo, olha, vamos ter possibilidade de ampliar os direitos sociais, mas tem que ter possibilidade para fazer isso. Senão acontece o que aconteceu aqui no Brasil. O que aconteceu hoje no Brasil agora? O Tesouro faliu. O Tesouro Nacional
não tem, o Tesouro do Estado do Rio, para ser mais direto, não pode pagar salário. Acabou de tomar a decisão de não pagar salário para os aposentados e postergar. Bom, isso vai acontecer em Pernambuco, vai acontecer no Rio Grande do Sul, vai acontecer em Minas Gerais. Tá? E tomaram uma decisão, e foi o Supremo Tribunal Federal. Uma decisão, agora, anulou a dívida. Quando os estados estavam endividados lá atrás, eles estavam endividados ao setor privado. Os governos tinham bancos dos estados. Então, os governos tomavam dinheiro dos bancos dos seus próprios estados e não pagavam. Essa era uma maneira deles se financiarem. Ou seja, produziu inflação. Porque, finalmente, o governo federal tinha que entrar com dinheiro para sufragar aquelas dívidas que não eram pagas pelos governos estaduais. Quando a situação ficou muito difícil, os governos estaduais passaram a tomar dinheiro emprestado dos bancos privados, a taxas de 5%, 6% ao mês. Então o governo federal veio e consolidou tudo aquilo, a dívida toda. E disse, não, vocês vão pagar, depende do caso, 13% ao ano, digamos. E pagavam 5% ao mês. Mas você é obrigado a fazer isso, consolidou a dívida. E eles passaram a pagar a dívida, o que permitiu o superávit primário. Quer dizer, ter dinheiro para poder pagar a dívida e sobrar algum. Bom, agora o Supremo Tribunal Federal resolveu que a dívida, desde a origem, não tinha direito a juros sobre juros. Quer dizer, se você vai num banco que toma dinheiro emprestado, se você for renegociar a sua dívida, você vai pagar a sua dívida, é aquilo original, mais os juros que você não pagou. Aqui não, acabou isso. Foi tomada ontem essa decisão, anteontem. Vai ter um efeito enorme. Essa é a nossa situação atual. Quer dizer, isso fez tudo a mesma história, a mesma mentalidade que eu disse que não se cumprimentou ainda. Por quê? Porque os juízes custaram entender o que é o processo econômico. Então, como são boas pessoas, coitados dos estados, estão sem poder pagar. Então, arruína o federal também. Arruína tudo, não se dá uma saída, qualquer que ela seja, mais construtiva. Então, o que aconteceu entre nós foi que, por nós não termos entendido a dinâmica do mundo contemporâneo, nós, eu digo, foi o governo e muitas outras forças, né? Entramos numa dinâmica que é de emburacamento crescente. Né? A dívida pública federal hoje é de mais ou menos 75% a 80% do PIB. O PIB brasileiro é de 5,5 trilhões. Né? Quer dizer, a dívida é de 3,5 trilhões, algo assim. Em termos de porcentagem, você faz a comparação, mas a Itália tem mais de 100%. Só que no Brasil, a dívida é de 14,5% ao ano, o juro. E lá é 0, é 1, é 2. Então não dá para fazer essa comparação. Quando você tem uma dívida que é equivalente a 80% do PIB, com uma taxa de juros de 14%, qualquer mercado do mundo projeta aquilo e diz, olha, esse país não vai pagar. Por isso que houve a perda de grau relativo do Brasil pelas várias agências reguladoras. Não é que elas sejam maldosas, é que elas estão olhando e dizem, olha, não vai pagar. Eu vou desclassificar a sua dívida que você não tem como pagar. Bom, e nós não entendemos isso. Nós custamos, de nós é o governo e tal. Está tudo publicado. Quem quiser ler, entende, mas está tudo publicado. Mas tem a crença milagrosa. E mais recentemente, esse milagre se consubstanciou num sentimento simples, que é como é que você faz um país crescer? É muito simples. Você aumenta o consumo e aumenta o crédito. Foi o que foi feito e deu no que deu. Se aumenta o consumo, aumenta o crédito, aumenta o investimento, em pouco tempo aquilo estourou. Porque quem consome não tem mais dinheiro para pagar o crédito começa a fechar, os bancos têm dificuldade, vários bancos já estão com dificuldade, os bancos oficiais com muita dificuldade, porque eles aumentaram muito o crédito. É essa a situação em que nós estamos. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Que é a pergunta aqui. Um enorme problema de apertar cinto. Que gostemos ou não gostemos, não tem jeito. Agora, é difícil você ganhar a eleição dizendo isso. É muito difícil. Então, nós temos democracia que depende de eleição. A eleição, você, se disser isso, provavelmente perde. Né? Bom, então vai dizer uma coisa e vai fazer outra. Vai dizer uma coisa e vai fazer outra, como a Dilma fez. Ou tentou fazer, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, porque chega a realidade, vai fazer o quê? Tudo que foi prometido não tem como fazer. Né? Então, é uma situação muito difícil, porque você tem que explicar mais ao país
os motivos pelos quais você vai ter que tomar algumas medidas. E isso não pode ser feito simplesmente dizendo que você vai descontar no salário do povo, porque ele não vai aceitar. É mais complicado do que isso. Pelo menos alguns sinais de que o aperto não é sobre só salário, vai ter que ser dado também. Como é que faz isso? A economia é uma ciência que é contra o sentido comum. Porque é difícil entender que quando a inflação está alta, você tem que aumentar o juro. É contra o sentido comum. Não é? É difícil, você tem que explicar, não é fácil explicar. Para resumir, o futuro vai depender de nós termos lideranças capazes de entender o mundo, ter uma visão e de sensibilizar as pessoas. Aqui não é como átomo, que você não tem que sensibilizar nem nada, tem que usar o cérebro, analisar e tentar entender. Aqui não adianta isso só não. Você tem que tentar entender, explicar, e tem que sensibilizar, e tem que ter capacidade de expressar, e tem que ter capacidade de convencer. Se fosse ditadura, não tinha que convencer nada, tinha o mesmo problema, ia arrochar e tal, ia haver revolta. Aqui tem que explicar, tem que tentar convencer. Isso precisa de liderança. Nós não vamos sair do círculo de dificuldade que nós estamos se nós não formos capazes de gerar lideranças que tenham coragem e lucidez, porque não basta coragem, pode ter coragem e fazer bobagem. Não basta lucidez, você fica sozinho em casa lúcido. Não basta ter boa vontade, você vai para o céu. Você tem que ser capaz de construir. Né? E o futuro é construído na história. Eu comecei dizendo isso, a diferença é essa, que nós construímos o futuro. Nós temos que construir o nosso futuro. Se nós não formos capazes de construir o futuro, ele nos engole. Quer dizer, os outros nos engolem. Tem que construir esse futuro. E você não constrói esse futuro sem despertar as energias existentes na sociedade. Nós estamos num momento, como todo mundo está sabendo, dramático. Esses dias aqui, ninguém gosta de... Eu vivi já o impeachment do Collor. Eu não fui o único, não. O Ulisses também, Guimarães, tinha resistência. Eu custei muito a aceitar, porque eu tinha medo. Qual vai ser a consequência do impeachment naquela época? Podem voltar os militares? Né? Então tínhamos medo. Deu certo, quer dizer, passou-se pelo teste e as instituições se fortaleceram. Agora também não tem risco institucional. O risco é de outra natureza. É que você vai ter que criar uma narrativa, como se diz hoje, capaz de fazer com que as pessoas entendam o que é necessário ser feito. Não tenho certeza de que isso vai acontecer. Não tenho certeza de que isso vai acontecer. Porque vai depender eu torço para que isso aconteça. Se isso acontecer, se nós tivermos um sentimento correto de como é que as coisas funcionam na história, desde as globais até as mais locais, e se nós tivermos persistência e capacidade de mobilizar, etc., etc., é possível que se ultrapasse esse momento que nós estamos, que é um momento que não é só do Brasil. Muito frequentemente, os países que atingem um certo nível de renda média maior, eles empacam. Nem todos vão para diante. A história não é como na natureza. Não está dito que vai dar certo. Pode não dar. A gente tem que ter sempre essa sensação de que pode não dar certo. E que é preciso fazer o que é necessário para que dê certo. Né? Então, eu acho que vários países têm uma situação semelhante à nossa. E na nossa circunstância, que é a existência de massas pobres, portanto, tem que ter atenção social, de democracia, portanto, tem que seguir as regras, e de carência, portanto, tem que ver como é que você cria riqueza. Essa é a nossa equação. Termino dizendo o seguinte, a despeito de tudo, eu sou relativamente otimista, embora tenha feito um quadro que não seja tão animador assim, eu sou otimista. Por quê? Porque eu vi essas coisas acontecerem muitas vezes, algumas vezes, né? Quer dizer, a única vantagem, não tem nenhuma vantagem de ser velho, nenhuma, é uma tragédia. Né? Mas você viveu, tem uma certa... Você sabe que as coisas mudam e passam, não é? Há momentos que parece que está tudo toldado, no dia seguinte, aquilo... você vê um raio de luz de novo, você pode avançar, não é? E, apesar de tudo que eu disse, a crise em si, ela também cria saídas para a economia, não para as pessoas. E custam caro. Nós estamos assistindo isso. O fato de ter havido desequilíbrio do câmbio vai aumentar a nossa quantidade de dólar.
porque nós vamos exportar mais e, sobretudo, vamos importar menos. É ruim, mas vai haver excesso, não vai ter problema cambial à vista aí. A inflação vai perder força, não porque pelas razões boas, pelas más, porque não tem quem compre. Então você tem a economia. O problema da economia não é que a economia vá sempre para o buraco. É que se você não tem uma política capaz de ajudar, ela leva as pessoas para o buraco. Depois sai, mas são outras pessoas que vão sair. Muitas vão ficar pelo caminho. Quem perde emprego, às vezes não recupera mais. E nós temos quase 10 milhões de desempregados. É um custo muito elevado. Não era necessário. O que aconteceu não estava inscrito, não é a lei de gravitação universal. Não está inscrito, não. Foi por acerto e erro, e mais erros do que acerto. Então, eu acho que, a despeito de tudo, as coisas podem mudar. Não é? Primeiro, porque a economia vai chegar um momento que é tão ruim que vai ter alguma saída, muita gente vai perder, o que é lamentável, e tomara que nós tenhamos a sorte, e mais que a sorte, construamos lideranças que nos deem uma perspectiva de um amanhã melhor. Muito obrigado. As perguntas. Pergunta é fácil, a resposta é um problema. Vamos ver. Ana Lúcia me pediu para eu fazer um pouco um papel assim, de guarda de trânsito aqui, manejando. O Rio está precisando. Não proponho resolver lá o problema. Só aqui. Bem, e vou começar com duas perguntas que remetem, evidentemente, à situação política imediata, e uma delas coloca explicitamente a questão das lideranças, que você mencionou com ênfase na parte final da sua apresentação. Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: falando em futuro, eu não sou responsável pelos adjetivos que vão constar aqui em relação à apreciação de alguns personagens da cena política. É só uma advertência. Falando em futuro, no caso do afastamento da presidente Dilma, teríamos como presidente o Temer, também investigado pela Lava Jato. E como segundo na hierarquia, um bandido, um marginal. Não preciso dizer o nome. Não. O PSDB fará parte desse governo, também corrupto, mantendo a velha política, ou se manterá fora, em consonância com os anseios da maioria da sociedade? Ligada a isso. Vamos lá. Ligada a Sim. isso, num tom talvez mais Ameno. ameno e esperançoso, vem essa pergunta. Na atual política caótica nacional, você vê alguém com legitimidade para fazer transformação, independente de partido ou ideologia? Vamos lá. Primeiro, o que em política, cada dia sua agonia. Né? Bem, você tem que, eu acho que no caso do Brasil, em toda parte onde existe a Constituição, tem que seguir a Constituição. Então, os remédios não podem ser fora da Constituição. Para a situação atual, dado que houve infringência de regras constitucionais e dado que houve, o que é fundamental, uma perda de controle da situação política por parte da Presidente da República, o remédio chama-se impeachment. A sucessão está na Constituição, é o vice-presidente. Você não pode saltar disso aí, é o vice-presidente. Se não for o vice-presidente, é golpe. Aí sim é golpe. Bom, ele não está na Lava Jato, isso não é verdade, né? Poderá vir a estar, quem sabe eu também, qualquer um, mas não está. Não está na Lava Jato. E se tivesse, era mais grave a situação. Os outros estão na Lava Jato. Na linha sucessória, aí é mais complicado. No caso do Temer, não está na Lava Jato. Será ele capaz de fazer o necessário? Sabe Deus. Né? Eu vou dizer o que eu já disse, até vai aparecer em algum momento. Eu conheço o Temer há 30 anos. Como é que é o Temer? O Temer é um professor de Direito Constitucional, portanto ele é pomposo, data vênia. Dos advogados. Ele tem, não é uma pessoa simples. Segundo ele, a visão que eu acho que ele tem da economia é, aspas, liberal. Mercado. Terceiro, ele foi presidente da Câmara e é do PMDB. Então está no sistema tradicional da política brasileira. Todos estão. O problema é que é muito difícil você encontrar um outsider. Né? Uns são mais, outros são menos, todos estão. Não sei sequer se um outsider resolve.
Porque os problemas que têm que ser enfrentados aqui são de tal magnitude, tal complexidade, que requerem um conhecimento de como é que as coisas são, como é que elas funcionam. Vou dar não um exemplo de presidente, exemplo de outra área. Coloca na economia alguém que não conheça nada de como funciona a Receita ou o Banco Central. Não vai funcionar, por mais que ele tenha ideias. Não vai funcionar, porque no dia a dia você vai ter que ter problemas que não são problemas abstratos. Não é teoria econômica ou sociológica, é resolução de questões muito concretas. É muito difícil entender toda essa parte tributária, fiscal, é complicadíssima. Você pode não entender nas suas minúcias, mas tem que ter uma certa ideia disso aí, né? Então eu acho difícil imaginar que tem um Salvador que venha de fora. Pode. Quem está menos dentro disso tudo é a Marina. É a sua fortaleza e a sua fraqueza. Assim como do Michel, a fortaleza e a fraqueza é o contrário, os dois têm o mesmo tipo de problema. Um sabe muito e está muito acostumado, a outra sabe pouco. Enfim, em qualquer dos casos, não vai depender só deles. Vai depender de quem eles compõem, como é que compõem, quem chama, quem atrai. Tem capacidade de atrair? Qual é a proposta? Vai ter proposta? Eu não sei. Então a resposta do PSDB, se depender de mim, primeiro eu quero escutar. Qual é para fazer o quê? Qual é a proposta? Qual é o caminho? Você sabe o que você vai fazer? Não é? Quer dizer, dá para te ajudar? Porque tem pessoas que não dá para ajudar. Tem situações, nem são pessoas. Situações que não dá para ajudar. Mas você tem que ser realista. Você não salva o mundo só com ideias. Você salva o mundo com gente que sabe fazer. Tem que ter ideia e saber fazer. E quem sabe fazer, às vezes não tem ideia. E quem tem ideia, às vezes não sabe fazer. Como é que junta isso? São pessoas, tem que juntar equipe. Nós não saímos do Brasil da encalacrada em que estamos sem uma equipe. Olha, eu fui ministro da Fazenda num momento dificílimo. E eu não sou economista. O que eu fiz? Eu juntei gente. Basicamente, eu juntei gente. Eu falei. Expliquei ao Congresso, ao governo, ao país, televisão, não sei o quê. Expliquei o que ia ser feito. E eu também não sou ignorante. Eu sei alguma coisa de economia. Então, podia conversar com eles. Mas quantas vezes eu brincava que os mais imaginativos deles, imaginosos deles, iam para o quadro negro, nós nos reunimos, e escreviam uma equação de, olha, apaga. Apaga porque eu vou ter que explicar isso ao povo. Eu não sei isso, como eu vou explicar? Né? Bom, então, essa a questão. Tem que ter gente que seja capaz de, não só de imaginar, mas de fazer. Essa é a nossa situação. O que o PSDB vai fazer? Eu não sei. Eu sou apenas presidente de honra do PSDB. Ao contrário do que as pessoas imaginam, eu não estou no dia a dia da política, não estou no dia a dia da política. Quando as coisas estão muito complicadas, eles falam comigo. Às vezes eu ajudo, às vezes eu atrapalho. Mas eu não estou no dia a dia, não sei o que o PSDB vai fazer. Se depender de mim, eu digo, olha, primeiro, cada dia é sua agonia. Nesse momento tem que tomar uma decisão importante, que vai ser tomada até domingo. Depois tem o Senado. Tomada essa decisão, como é que o senhor X que vai para o governo, como é que ele vai compor o governo? Ele vai olhar mais para o país ou mais para o Congresso? Se olhar mais para o Congresso, estamos mal. Estamos mal, porque aí realmente vai se repetir o que tem acontecido. Um pouco tem que ter de Congresso, senão não anda. Mas tem que ter gente também que possa falar para o país. Vamos ver se vai ser capaz ou não o vice-presidente. Eu assisti, não é para ser assim aqui no Brasil não. Eu era presidente quando caiu o presidente de la Rúa, da Argentina, eleito democraticamente. Eu até me dou bem com ele até hoje. E tinha uma reunião do Mercosul, em Montevidéu. O Itamaraty me aconselhou a não ir, porque o de la Rúa estava muito mal. Eu digo, vou telefonar para ele. Telefonei. Ele me disse em espanhol, não te preocupes, acá não passa nada. Estão prendendo fogo nos cauchos pneumáticos, que lá a televisão vem, la tele viene, hay fuego, pero não é nada. Bom, eu vou. Fui. Cheguei lá, quando desci em Montevidéu, o embaixador do Brasil entrou no avião e me disse, caiu de la Rúa. Caiu. Bom. Aí começou uma série. Veio outro presidente. Passou, eu telefonei para felicitar e tal, caiu. No segundo eu falei, não vou telefonar, eu dou azar. Caiu também. Aí veio um terceiro, que foi o Dualde, que ficou. Quer dizer, às vezes as situações são assim.
Eu não estou querendo que aconteça isso aqui no Brasil, não. Eu não estou querendo. Mas pode. Quer dizer, ninguém pode prever o que vai acontecer. Tem que estar sempre atento a qualquer perspectiva. E quem conseguiu estabilizar a Argentina era uma pessoa que era o que eles chamam lá um caudilho local. Ele tomava conta dos piqueteiros de Buenos Aires. Eu fui jantar com ele, o presidente do Alche, meu amigo anterior, professor de universidade, na verdade. E no jantar eu tinha uma incumbência, ele dizia a ele que no governo da Argentina, pelo menos um tinha que falar inglês. Não o presidente, que não vai obrigar. E um tem que falar inglês. E como é que você vai negociar com o Fundo Monetário, com o Banco Mundial, sem falar inglês? É difícil, né? Bom, ele entendeu tudo, eu tinha liberdade com ele e fez um bom governo. Ele me disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar os piqueteiros ruaceiros, controlaram ali, ocupavam estradas, em casa. E eu vou fazer a eleição e eu não vou ser candidato. Ele fez isso. E foi um presidente razoável. E ele, se você for, a aposta sobre ele não era alta. Foi um bom presidente, fez um bom governo. Então a gente tem que ter também um pouco de mente aberta para ver o que vai acontecer. Próxima. Muito bem. Vou juntar também duas perguntas aqui. Uma é um elemento de crítica aos partidos, em especial ao PSDB. Coitado. A pergunta é, por que a nossa oposição foi tão omissa ao longo da desconstrução pelo governo PT? Como é possível esperar uma posição atuante? E um outro ângulo, eu acho que remete um pouco a meu mesmo núcleo temático de preocupação, por que a sociedade brasileira, artistas, professores, estudantes, profissionais liberais, juristas, estão às vésperas da votação do impeachment tão divididos? Há um grupo cético ao governo Dilma, que não milita no PT, mas que não concorda com a interrupção do processo democrático. Bom, lá, primeiro vamos à questão dos partidos. É uma questão central. Nós não temos partidos no sentido europeu, pelo menos, nem mesmo americano. Né? Por quê? Porque o nosso sistema foi sendo corroído por ele próprio. Né? Eu já contei mais de uma vez que quando eu fui ao enterro ao funeral do Mandela, eu fui com todos os presidentes, Dilma, que era presidente, e os ex-presidentes, Lula, Sarney, eu e Collor. E numa certa altura eu disse a eles, que eu achei que eu tinha que dizer, olha, o nosso sistema político não funciona, está corroído, está podre. E os nossos partidos ou não querem ou não podem mudar. Talvez seja a hora de nós que fomos presidentes, somos todos responsáveis, bem ou mal, vamos discutir quem é mais, quem é menos, por que nós não vemos o mínimo denominador comum? Não houve resposta. O único que sensibilizou foi o Sarney, que é mais raposo, conhece história, viveu muito. O Sarney me disse, você tem razão, fala com o Lula de novo que ele te ouve. Chamei o Lula de novo. Eu digo, o Lula não me ouve. Você pensa, o Lula nunca me ouviu, mas vou chamar. Chamei o Lula e disse ao Lula com mais ênfase, resposta do Lula, não, eu vou demonstrar que não houve mensalão. Eu digo, Lula, você não vai demonstrar nada, você vai dizer que todo mundo roubou, vai piorar. Vai dizer que isso é comum, vai piorar. E não passou disso a conversa. Então, o sentimento de que os partidos não funcionam é verdadeiro, é antigo, e foram se deteriorando. Por que foram se deteriorando? Porque a nossa Constituição, para começar, ela é ultraliberal, em matéria de partido. Então, todas as leis que a Câmara aprovou, o Supremo Tribunal derrubou. Por exemplo, cláusula de barreira. A Câmara aprovou, o Senado aprovou. A lei foi feita. O Supremo Tribunal diz que não pode. E você lê na Constituição, vê que eles têm razão, não pode. Então você não tem limite para a formação de partidos. Sem falar nas outras tecnicalidades mais complicadas, eleição proporcional, fazer aliança, uma opção de coisa, que também nós conseguimos passar. O Congresso passou, cai no Supremo. O que os deputados descobriram, sobretudo depois do governo Lula? Que se eles multiplicaram o número de partidos, eles têm algumas vantagens. Primeiro, tem acesso ao fundo partidário. Assim como os sindicatos vivem do fundo sindical, e tem uma enorme quantidade de sindicatos, e o número de sindicalizados diminui no Brasil, mas o número de sindicatos aumenta, porque tem uma burocracia que tem direito a receber dinheiro do fundo sindical. Também com os partidos é assim. Este ano não é muito, R$1 bilhão para os partidos. Então, um partido médio, tipo PSDB, tem 100 milhões. Um pequeno tem 20. Ora, 20 milhões para um partido que não existe é um dinheirão.
Bom, isso é um incentivo a formar partido. Mas tem um maior que esse. É que os deputados descobriram que, se eles se juntarem, eles vão ao governo e pedem alguma coisa em troca. Se são 4, eu tinha 3 partidos com os quais eu tinha que lidar, já era dificílimo. O meu próprio PMDB e o PFL. Agora tem 20 e tantos, vocês viram outro dia na votação? 20 e tantos dentro do Congresso. Fora tem mais de 30. Bom, por que tem tantos? Porque eles se juntam, eu tenho um partido. Eu vou ao governo, eu não tenho força para ter um ministério, mas eu tenho uma boa agência. Eu tenho uma diretoria do Banco do Brasil. E eu só voto se você me der isso. Então o sistema acabou. O sistema passou a ser isso. São agregação de interesses dos parlamentares que tem nome de partido. E agora mesmo abriram uma válvula que durante 30 dias podia mudar de partido. Para quê? Para isso. E começaram a negociar, primeiro com a Dilma, agora vão negociar com o próximo poder. Bom, então o nosso sistema partidário é isso. Alguns partidos maiores ainda têm alguma fumaça de partido. Quem mais tinha era o PT, né? Que tinha uma certa base maior, mais estruturada. Depois também entrou na mesma história, porque os partidos passaram a ser... As campanhas ficaram muito caras e a partir de certa altura, aí a responsabilidade direta foi o PT, junto com o PMDB e com o PP, basicamente, organizaram um assalto às empresas públicas. Quer dizer, as empresas não dão dinheiro nenhum, somos nós que damos, é o povo. Quer dizer, você aumenta o valor do contrato, você nomeia pessoas para as empresas públicas para concordarem com aumentar o valor do contrato. Faz o cartel e passa para os partidos. A empresa diz, é extorsão, em parte é, mas ela está lá feliz também porque recebe um contrato. Então fizeram... E não foram só os partidos que impulsaram a mostrar o que havia. Houve um momento que era geral, aplauso generalizado do que estava acontecendo no Brasil. Por exemplo, que eu mencionei do petróleo, eu escrevi várias vezes, há anos, sobre, olha, vai dar errado. Falei com o PSDB, não é possível discutir royalty. Royalty que não existe, só brigaram por causa do royalty. E o modelo? Ninguém discutiu, porque ia tudo bem. Quando vai tudo bem, ninguém discute nada, quero no meu bolso, ou na minha alma. Nem todos querem o bolso, na minha alma, né? Eu vou para o céu, tá bem. Então, isso é o panorama partidário. E os partidos foram progressivamente ou se refluindo para o Congresso, onde fazem oposição. Nada irrita mais ao PSDB, ao PPS, ao DEM, porque vocês não fazem oposição, porque eles fazem o dia inteiro no Congresso. Só que a sociedade não toma conhecimento do que acontece no Congresso. Eles se esfalfam lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que era do Engels. É cretinismo parlamentar, que ele chamava. O que era o cretinismo parlamentar? É crer que o que acontece lá é o que vale na vida. Não é. Eles têm batalha todo dia. Batalhas incríveis. Ninguém ouve o discurso. Eu fui senador. No meu tempo, ainda havia, eu fazia discurso, o Roberto Campos fazia discurso, o Passarinho fazia discurso, publicava no jornal na íntegra o discurso. Agora não sai nem nota. Então os partidos ficaram enclausurados no Congresso e a sociedade acha que eles não fazem nada. E alguns fazem, mas estão lá fechados. Então essa é a razão. Eu não estou defendendo, estou explicando qual é a situação. Então, de vez em quando, se reúne e tem uma opinião que chega à sociedade. Mas, em geral, não é isso. E como é que as pessoas votam? Votam porque na sociedade de massas, que é a que nós vivemos, com a internet, o que seja, é curioso, ela requer personagens. Né? Ela elege, e a mídia tem um papel decisivo na criação dos personagens. Porque a mídia dá notícia daqueles que são matéria. Quem que é matéria? O aberrante ou o jeito que diz coisa com coisa de uma maneira agradável. E esse sai, aparece nos jornais. E o aberrante aparece muito, frequentemente. Então, se elegem pessoas que não têm expressão política real, mas têm capacidade de se sobressair na massa. Se elege, chega lá não faz nada. É consumido pelo magma, que é aquele vazio que está na briga do dia a dia. Então essa que é a situação que a gente tem que entender e tentar modificar, se é possível. Tem que mudar a regra de partido. Se houver uma chance de ter um outro presidente, se esse outro presidente, pelo menos, for capaz de botar em prática tudo que já se sabe a respeito de organização partidária, já é um avanço enorme.
Não dá para imaginar que você vai mudar tudo, porque não vai. Aliás, é um erro pensar que vai mudar tudo. Eu mesmo errei muito, querendo mudar demais. Tem que mudar o que eu chamo de tipping points, aqueles pontos que você, ao modificar, altera os outros. Tem alguns pontinhos que têm que ser mexidos. Não se pode imaginar que um governo de transição possa fazer muita coisa. Só vai poder fazer muita coisa, se é que faz, um governo que venha de novo do povo, com a força popular. Mas a vida é assim, não vai ser agora. Vamos fazer com a eleição. Fazer como a eleição? Com a mesma regra que está aí? Voltam os mesmos. O Ulisses Guimarães dizia uma coisa: você está falando mal do Congresso, né? Espera o outro. Espera o próximo. Né? Porque ou você muda a regra, ou espera o próximo. Né? Então não vai ter milagre nessa matéria, tem que ter construção. Então, os partidos é a mesma coisa, não tem milagre, tem que ter construção. Vamos ver se a gente salva uns 5 ou 6 melhorzinhos para poder levar a coisa mais ou menos, e vai precisar de, obviamente, ter liderança. Se eu estou enxergando, aí eu vou responder de uma maneira um pouco oblíqua. A ocasião faz. Quer dizer, essa questão de liderança não é... Tem muita gente competente, em média, no Brasil, os bons, ou sei lá o quê, os capazes devem ter uma curva normal de distribuição de capacidades. Tem que ter oportunidade para fazer. Agora tem uma oportunidade, se houver mudança, porque o Brasil está reclamando. Então, de repente, surge uma oportunidade. Né? Eu era um obscuro professor de sociologia. Virei presidente da República porque eu fui ministro da Fazenda por engano do Itamar. Itamar não sabia que era um ou outro, eu ou Andrade Vieira. Quem me botou lá foi o Roberto Freire. Para quê? Porque foi meu amigo no Chile. Eu virei ministro da Fazenda. E eu levei um susto, eu estava nos Estados Unidos. Levei um susto, eu não queria. Eu digo, eu estou queimado. Bom, virei presidente. Porque eu juntei gente, porque houve um momento. Houve um momento, senão eu estava dando aula, talvez tivesse melhor de vida. Pobre de mim, estava dando aula nos Estados Unidos, aqui, sei lá onde, mas não estava nas encrencas em que me meti. Isso é assim, então não precisa a gente ficar desanimado, porque pode ser que dê aí um breakthrough e de repente saia. Eu fiz a última pergunta pelo tempo, né? E para sair um pouco dos partidos, tem uma boa formulação bem sintética aqui. O capitalismo pode ser ético? Dentro de limites. Veja, é curioso isso. Na formação, quando o capitalismo desembesta, começa a crescer muito como aqui, normalmente não é ético. Você veja os Estados Unidos, você vai a Nova York, aqueles grandes conjuntos habitacionais que tem lá, enormes, populares mais ou menos. Aquilo tudo foi fruto de roubalheira do Partido Democrata Americano, que era ligado a jogo, máfia, o diabo. E chegou um momento que deram basta. E os tribunais passaram a funcionar e tal. Não é? Então, a partir de certa altura, não sei se é ética, mas a regra precisa ser respeitada. A ética é uma coisa mais complicada, mas a regra tem que ser respeitada, tem que seguir certa regra, porque senão não dá certo. Então, nós estamos nessa fase do Brasil. Nós quebramos de novo a cara por não termos seguido certas regras, e a roubalheira se expandiu demais e tal, não deu certo. Né? Quer dizer, na fase de acumulação maior, é difícil, porque as oportunidades são tantas. No caso nosso aqui, quer dizer, passou a haver muito dinheiro, numa certa fase. Né? E passou a haver distribuição para prefeituras, para todo. Ninguém olhou nem para baixo ainda, quer dizer, roubalheira lá embaixo é maior que lá em cima, só que não tem imprensa para olhar. Foi assim nos Estados Unidos também. Na Espanha, recentemente, onde é que está a grande corrupção da Espanha? Nas localidades. Né? Também deu confusão lá. Então, a partir de certa altura, você precisa de regra. Né? Não digo que é ética, precisa de regra. E aqui nós vivemos um momento em que a regra valeu pouco. Está precisando de regra. Então, vamos passar por um momento ético, pelo menos. Não é necessário que o capitalismo seja sempre de roubalheira. A roubalheira é contrária a uma acumulação maior, mas que precisa de regra. Claro que quando você vê esses filmes sobre a crise de 2007, 2008, você fica assustado. Mas o que aconteceu? Também o mercado, que não resolveu ainda, mas também o mercado financeiro vai ter que passar por certas regras mais duras. O que os americanos fizeram, americanos só não, alavancaram, como diz hoje, emprestavam muitas vezes mais do que o capital de que tinham. Por que o Brasil não foi para o buraco com a crise? Porque nós tivemos a crise anterior e fizemos as regras de Basileia funcionarem aqui. Quer dizer, os bancos não podem emprestar, senão, acho que eu não me lembro exatamente, 8 vezes o capital.
tem limites. Quando você pode emprestar 50 vezes o capital, como eles fizeram nos Estados Unidos, começa a quebrar lá embaixo um pouquinho, esse pouquinho contagia e quebra tudo. Ele não tem dinheiro para pagar. Aí entra o governo. Isso é ético? Vai salvar o banqueiro? Né? Então é complicado. Mas agora eu sou nessa matéria otimista. Eu acho que nós precisamos de um momento ético. Muito bom. Obrigado. Vielen Dank.